Lucas, capítulo 2, os 20 primeiros versículos deste capítulo, no prefácio do culto, mas eu quero usar apenas 2 versículos para este sermão. Claro, nós vamos usar todo o texto, mas eu quero ler com você 2 versículos para este sermão, de Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 11 e o versículo de número 12, a glória de Deus. Encontrou aí Lucas, capítulo de número 2, versículos 11 e versículo 12. Mesmo sentado, acompanhe comigo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém. Queridos, o Natal é uma data magna para a cristandade, para a igreja do Senhor Jesus, para aqueles que já conheceram a Cristo e o têm como Senhor e Salvador da sua vida. Esse texto que lemos, inclusive todo o contexto do versículo 1 em diante, ele marca o início do cumprimento de toda uma expectativa deixada pelos profetas do Antigo Testamento, inclusive pelo profeta Isaías. Uma expectativa de que viria o Messias no hebraico, ou de que viria o Cristo no grego, para restaurar a Israel e para implantar um governo de paz, um governo de retidão, um governo de justiça. Apesar, querido, das profecias, Cristo, ele foi rejeitado pelo povo especial de Deus, pelo povo que foi avisado pelo Senhor, pelo povo que deveria receber a Cristo. Esse povo não só o rejeitou, como o condenou à morte, como escolheu Cristo para ser crucificado ao invés de Barrabás, e ainda clamaram em alta voz dizendo que a maldição dele poderia cair sobre eles. Portanto, os judeus atraíram a maldição sobre si quando escolheram crucificar Cristo. Mas isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus a respeito do Cristo, porque ele não veio apenas implantar um reino de paz entre os homens, ele não veio apenas para restaurar a honra de Israel, ele veio com um propósito magno, ele veio com um propósito universal, ele veio com um propósito global, aleluia. E isso ficou bem claro quando na sua despedida ele ordenou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também disse: ide por todas as nações e fazei discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o projeto de Cristo era muito maior, mas hoje não se trata da paixão de Cristo, mas do nascimento de Cristo. E eu quero voltar aqui ao nosso tema principal, o nascimento de Cristo. E eu quero, com muita tristeza, expressar para você o surgimento de outros personagens tentando ofuscar a presença do nosso Cristo, do nosso Senhor no Natal. O Natal é uma data comemorativa criada pela Igreja Romana, nós sabemos,
É uma data incerta, por isso há uma resistência de muitos evangélicos em comemorar o Natal. Nós não comemoramos pela data, assim como nós não comemoramos a Páscoa pela data, porque as datas são incertas, são imprecisas. Nós comemoramos o Natal à moda bíblica pelo seu significado, queridos, pela sua importância para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. E nós hoje estamos comemorando o Natal. Hoje é um dia que precede o dia do Natal, é um culto alusivo ao Natal. E Jesus é o aniversariante de hoje. Nos natais de hoje, devido ao crescimento do comércio natalino, tornou-se uma data universal de troca de presentes, tornou-se uma data universal de um sentimento de paz, de louvar a paz, de buscar a paz, de promover a paz, de trocar presente, de visitar, de fazer uma ceia de Natal, comemorando a paz, a existência da família, a existência das bênçãos dos céus sobre a vida das famílias, e tem se girado em torno disso as festividades do Natal. O Papai Noel tem roubado a essência do Natal. Os símbolos da rema, do trenó, da neve, foram introduzidos pouco a pouco, e hoje é o símbolo do Natal, é o símbolo nacional do Natal, do comércio. Você vai ver no shopping center, você não vai ver um Cristo ali no Natal, você vai ver um Papai Noel. Você não vai ver no shopping center uma manjedoura ali com capins e um bebê. Você vai ver uma rena no trenó, você vai ver luzes, você vai ver tantos enfeites que biblicamente não tem nada a ver com o sentido do Natal. E as pessoas trocam presente e nem sequer se lembram do aniversariante do dia, muito menos louva, muito menos o adora. E isso é lamentável, queridos, porque Cristo é o nosso símbolo do Natal. Cristo é o nosso Natal. Cristo é a razão do nosso Natal. Sem Cristo não haveria Natal. Pelo menos o Natal de Cristo, como é comemorado pela sociedade, pela igreja, por muitas igrejas no país, no Brasil e no mundo. Jesus, ele é o grande presente de Deus aos homens. Aleluia! No entanto, os pais, e infelizmente alguns do meio cristão, mentem aos seus filhos ao dar o presente de Natal, afirmando que foi o bondoso velhinho que deixou o presente, perdendo a oportunidade de ensinar, de inculcar na cabeça do seu filho que aquele presente é uma comemoração ao nascimento do nosso Salvador, Jesus, o maior presente que Deus deu à humanidade para nos resgatar dos nossos pecados, para nos reconciliar com o nosso Pai Celestial e para nos garantir vida eterna, pois este é o verdadeiro sentido do Natal. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não deu Papai Noel para trazer presente lá do Polo Norte, vindo do trenó puxado por rena. Não, Ele deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos reconciliar com o Pai Celestial. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, queridos, Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade.
Jesus é o verdadeiro símbolo do Natal, é o verdadeiro sentido do Natal. O texto afirma que Jesus nasceu, já era noite, quando Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. E Jesus nasceu de noite. Parece assim, por que Deus permitiu que Jesus nascesse de noite, queridos? Isso é simbolismo também, assim como os presentes que Jesus recebeu são simbolismo. O fato de Jesus ter nascido de noite também é o símbolo. A luz raiou nas trevas quando Jesus nasceu, aleluia. Não só Jesus nasceu e significando luz, mas de fato Deus fez vir um grande clarão do céu quando Jesus nasceu, a ponto de os pastores ali da comarca de Belém ficarem assombrados com tamanho clarão, com tamanho esplendor que raiou do céu quando Cristo nasceu. Cristo, ele é a luz do mundo. Ele mesmo diz: louvado seja o nome do Senhor. E ele também afirma que nós somos a luz do mundo. Louvado seja Deus, porque nós refletimos a Cristo, porque nós pregamos a Cristo, porque nós vivemos a vida de Cristo. Louvado seja o seu nome para sempre. A glória de Deus resplandeceu na terra quando Cristo nasceu, aleluia. Isso está no capítulo 2 e no versículo de número 9, aleluia. O esplendor do Senhor raiou. No capítulo 2, versículo 11, afirma que Cristo, ele é o nosso Salvador. Quando o anjo afirma aos pastores que Cristo nasceu, ele faz questão de dizer que nasceu o nosso Salvador, aleluia. Por isso nós estamos felizes de vera em comemorar o nascimento do nosso Salvador, a realização do grande plano de Deus para a salvação da humanidade estava sendo colocada em prática ali naquele momento, aleluia. Cristo, além de ser o nosso Salvador, ele também é a nossa paz. Inclusive no hino que o exército celestial, os anjos cantaram ali, aleluia, eles proclamaram a paz na terra. Jesus, ele é chamado pelo profeta Isaías de um príncipe da paz, aleluia. Paz na terra aos homens de boa vontade. Não é a todo mundo não, queridos, não é a toda criatura não, é aos homens de boa vontade. E aos homens de boa vontade aqui está se referindo àqueles que recebem este presente, aqueles que recebem, aleluia, o maior presente de Deus para a humanidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O texto de Isaías capítulo 9 e versículo 6 afirma: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo ou o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor significa tudo isso para nós. Ele não instituiu o governo de paz ainda sobre o mundo, mas ele virá e implantará este governo. Mas ele já implantou a paz no coração daqueles que se entregaram a ele, que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, das nossas vidas. No caso, nós o recebemos, aleluia. Portanto, nós temos a paz, nós vivemos a paz, não a paz que o mundo dá, não a paz que a ONU busca para as nações, mas a paz que Ele pode dar, que só Ele tem para dar. Louvado seja o seu nome, aleluia, glória a Deus. Ele veio para implantar um governo de alegria, conforme Isaías capítulo 9 e versículo de número 3. Ele veio para implantar um governo de liberdade e de
libertação, conforme Isaías capítulo 9 e versículo de número 4. Ele veio para implantar um governo de não violência, conforme Isaías capítulo 9 e versículo de número 5. Ele veio para implantar um governo de bom conselho, conforme Isaías capítulo 9 e versículo de número 6, porque lá está afirmando que ele também é conselheiro. Louvado seja Deus. Ele veio para implantar um governo de retidão, um governo de justiça, conforme está em Isaías capítulo 9 e versículo de número 7. Aleluia. Irmãos, a Bíblia inteira, ela fala de Jesus, desde Gênesis, apesar de não estar escrito lá o nome Cristo, o nome Messias, o nome Jesus, mas, aleluia, ali no Gênesis nós já encontramos o proto-evangelho, como ministramos aqui dias atrás. O plano de salvação de Deus para a humanidade já está exposto desde as primeiras páginas da Bíblia, desde o Gênesis, ali no capítulo 3, nós já começamos a vislumbrar a história de Cristo, o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Portanto, a Bíblia é um livro cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é a razão da Bíblia, Cristo, aleluia, é o autor da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de Cristo, do plano de Deus, Cristo para a humanidade, da vida de Cristo, do nascimento de Cristo, como falamos aqui na introdução deste sermão, do sacrifício de Cristo, da ressurreição de Cristo, da glorificação de Cristo, do governo de Cristo sobre as nações, mas também fala do arrebatamento da igreja, o dia em que este Cristo que hoje comemoramos o seu nascimento, virá nas nuvens e os anjos com ele, aleluia, nós seremos arrebatados da terra, receberemos um corpo glorioso, até os que já morreram, mesmo os santos do Antigo Testamento, ressuscitarão também em um corpo glorioso, e juntos, aleluia, seremos colocados na presença de Cristo, nos encontraremos com ele nos ares, e seremos levados à glória celestial. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela nos assegura de todas estas boas notícias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, Natal é nascimento de Jesus. Ele já nasceu no seu coração, ele já nasceu na sua vida. Queridos, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira. Que presente, queridos, Deus nos deu. Que amor Deus nos tem, amados. E eu quero refletir com você. Nós já temos Cristo em nossas vidas como Senhor e como Salvador, queridos. O presente é Cristo. O presente quem nos dá é o Pai Celestial, não o Papai Noel. Não foi pela chaminé, foi pela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Foi na cruz que o nosso Cristo, aleluia, nos comprou, não com prata, não com ouro, mas com seu precioso sangue, aleluia. Você já tem a Cristo, o maior presente de Deus para a tua vida. De repente você pede a Deus riquezas, de repente você pede a Deus um esposo, você pede a Deus uma esposa, mas o maior presente de Deus para você, você já tem? Você pode dizer, eu tenho a Cristo? Você pode desejar a vida de Cristo? Porque nós pregamos a Cristo, nós pregamos o arrebatamento da igreja, mas parece que a igreja está vivendo como se o arrebatamento fosse um conto, fosse um romance, que o pastor vem aqui
e lê com aquela nostalgia, e quando o culto se acaba, tudo volta à vida real. Tem muitos crentes que encaram a doutrina do arrebatamento desta forma, a doutrina da santificação desta forma. Se você não encara a doutrina do arrebatamento como uma realidade, certamente você não encarará a doutrina da santificação da sua vida como uma prioridade. Só santifica a sua vida, aleluia, aquele que de fato acredita no arrebatamento da igreja, de que Jesus breve virá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para estar consigo na glória. Louvado seja Deus. Portanto, queridos, que neste Natal Deus seja conosco, concedendo-nos luz, amor e paz. Que de fato este Natal seja feliz na tua vida, mas principalmente que traga a maior das felicidades que um homem pode ter nesta vida: o encontro real e consciente com Cristo, o Senhor, com Cristo, o Salvador. Que Deus nos abençoe. Tenha um feliz Natal, aleluia, mas seja feliz com Cristo, principalmente. Amém? Vamos colocar de pé. Hoje é dia de Natal, mas também é dia de salvação. Se tem alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo, ou se reconciliar com o Senhor, fazer deste Natal, aleluia, uma grande festa nos céus, aqui está a oportunidade para você.